Êxodo 6, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés: Agora verás o que eu farei a Faraó, porque com forte mão eles os deixará ir, e com forte mão eles os expulsará da sua terra. Esse versículo quer dizer que o fraseado hebraico não incluiu o pronome para especificar que a forte mão deve ser a do Senhor, e não a do Faraó. Entretanto, este ímpeto já foi mencionado em 3, 19 e 20. Versículo 2. E Deus falou a Moisés e lhes disse: Eu sou o Senhor. E eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, pelo nome de Deus Todo-Poderoso, mas pelo nome Jeová não fui conhecido a eles. Esses dois versículos querem dizer que várias tentativas têm sido feitas para derivar outras traduções, além de, ou mais precisas que, Deus Todo-Poderoso para o nome hebraico El Shaddai, baseadas em propostas ligações etimológicas com palavras em hebraico ou em outras línguas semíticas, mas como acontece com muitos nomes, o uso provê as melhores percepções quanto ao seu significado. Entre os usos encontram-se referências ao exército do poder e autoridade, discernimento, justiça, disciplina, proteção ou destruição, provisão de bênçãos e a resposta à oração Shaddai. Aparece com maior frequência no livro de Jó. E a combinação com El, proeminente em Gênesis como um nome para Deus em suas relações com patriarcas. Noemi usou o nome Shaddai em sua queixa contra Deus, e ele apareceu também em 24, 4, 16 e por aí vem. A tradução de Shaddai por Todo-Poderoso é rastreado a traduções gregas feitas antes do tempo de Cristo e Vulgata. Entretanto, a palavra El está associada a uma palavra hebraica para a força e formas dela aparecerem extensamente em antigas línguas semíticas, para se referir à divindade. El é uma palavra genérica para a divindade, uma palavra classificada enquanto a Yewa é um nome pessoal, em vista do nome Yewa ser usado em Gênesis, muitas vezes até em fala citada. Estudiosos têm debatido acerca do que se entende quando, em Êxodo 6:3, Deus diz: pelo meu nome Jeová não fui conhecido a Abraão, Isaque e Jacó, uma vez que Yahweh era bem conhecido no tempo em que Gênesis foi escrito. Alguns têm proposto que seu uso em Gênesis é anacrônico, contudo, compatível com a prática literária usual, tal como um historiador moderno poderia contar a história dos primeiros anos de um rei usando o nome do trono que ele mais tarde adotou em sua coroação. O poder que Êxodo 6:3 não esteja indicado que o nome Ewa fosse previamente conhecido dos israelitas, mas sim que agora os israelitas veriam a verdade do significado do nome manifestado diante deles. Eles haveriam de conhecer Ewa por experiência própria, como o seu Deus, aquele que mantém o pacto. Há paralelos para isto que aguardam ocasiões futuras, quando as pessoas pessoalmente conhecerão por experiência os seus atos, as quais preenchem o seu nome de significados. Também é possível traduzir as palavras de Deus como não revelei eu meu nome Ewa. Essa tradução aliviaria a presente dificuldade. No entanto, poucas versões têm considerado ser ela a tradução mais exata. Para Deus, recordar o nome El Shaddai em nome profundamente significativo a partir das experiências dos patriarcas, enquanto também se refere a si mesmo como Ewa, a parte da ênfase dada à continuidade entre as promessas de Deus aos patriarcas e aquilo que ele estava
fazendo a Israel por intermédio de Moisés. Versículo 4. E também estabeleci o meu pacto com eles, para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas peregrinações, em que eram estrangeiros. E eu também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, que os egípcios mantêm em servidão. E lembrei-me do meu pacto. Por isso, dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos libertarei da sua servidão, e vos redimirei com braço estendido e com grandes juízos. Esses versículos quer dizer que lembrei-me é uma maneira de ele dizer que está para agir de acordo com o seu pacto com os antepassados. Versículo 6. Por isso dize aos filhos de Israel: Eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios, e vos libertarei da sua servidão, e vos redimirei com braço estendido e com grandes juízos. E vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e vos sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tira debaixo das cargas dos egípcios. E eu vos trarei para a terra a qual eu estendi minha mão para dar a Abraão, e Isaque e a Jacó. E vou lá darei por herança. Eu sou o Senhor. Esses versículos querem dizer, de 6 a 8, a mensagem de Deus para os israelitas, no meio do final, coloca ênfase em sua identidade. Eu sou o Senhor. Libertar Israel do Egito será parte de um relacionamento permanente entre o Senhor e os israelitas. Pelo que ele vai fazer, os israelitas saberão por experiência própria quem ele é, e a própria identidade deles com o seu povo será restabelecida e manifestada. Tanto o Senhor como os israelitas serão conhecidos como resultado daquilo que o Senhor vai fazer. Vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, e vos tira debaixo das cargas dos egípcios. Talvez mais fácil de entender, os tirarei debaixo do trabalho pesado, e vos trarei para a terra, e que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou lá darei por herança. Anota que o Senhor será conhecido como resultado daquilo que ele vai fazer. Continua o tema da ação que conduz ao conhecimento, que é repetido muitas vezes por todo o livro de Êxodo e serve como um dos elementos unificadores do livro. No versículo 6, as referências debaixo das cargas, no versículo 6 e 7, traduzem a mesma palavra hebraica que foi ouvida 2 vezes quando o faraó acusou Moisés e Arão de estarem levando os israelitas a parar de trabalhar e ordenou-lhes voltassem ao seu trabalho. Ela é usada também no início da opressão. O Senhor se aporá ao faraó e os planos e será bem-sucedido onde Moisés não foi, apesar da aparência a princípio. A promessa eu os redimirei usa um termo legal que retrata a ação do Senhor como a de um parente próximo que protegia um membro da família ou que recuperava uma propriedade pertencente a alguém na família estendida. Boaz fez isso para Noemi e Ruth. Essas questões eram de especial interesse para o Senhor, que obteve a reputação como Redentor Supremo. O fato do Senhor falar de si mesmo como redimindo os israelitas por meio do seu braço estendido, esclarecia a natureza do conflito com o faraó. Na arte e na literatura egípcias, o faraó era relatado em roupas de batalha com seu braço estendido de uma forma de mostrar o quão poderoso ele era. Junto com a forte mão, braço estendido, foi uma figura bastante usada em referências àquilo que o Senhor fez no tempo de Êxodo. Em uma profecia posterior acerca de futura derrota do Egito, os braços do faraó são quebrados, e numa terrível reversão do Êxodo, a mão e o braço do Senhor são voltados contra Judá. Mas, quando a restauração é profetizada, a mão poderosa e o braço forte do Senhor
estão novamente ativos em favor do seu povo. Os grandes juízos do Senhor incluirão a ação tomada contra os deuses do Egito. Ezequiel também usa esse termo a definir o que o juízo ali esboçado como incluindo perdas na guerra. A fome, os animais selvagens e a peste, todas enviadas como punição de Israel por causa da idolatria. Versículo 10. E o Senhor falou a Moisés dizendo: Entra, dize a Faraó, rei do Egito, que ele deixe os filhos de Israel saírem numa terra. E falou Moisés diante do Senhor, dizendo: Eis que os filhos de Israel não me ouviram. Como então o Faraó me ouvirá, que sou de lábios incircuncisos? Esses versículos querem dizer que, não obstante as rejeições que Moisés recebera, o Senhor o instruiu a tentar novamente. Nem mesmo os israelitas ouviram, como ouvirá o Faraó? A autodepreciação de Moisés é literalmente: sou de lábios incircunciso. O termo incircunciso é usado em outros lugares para ouvidos que não podem ouvir, e também como uma descrição depreciativa dos inimigos de Israel. Versículo 13. O Senhor falou a Moisés, e Arão lhes deu ordens para os filhos de Israel e para Faraó, rei do Egito, para que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Esse versículo de 13 está na genealogia, poderia teoricamente ter sido colocada numa localização diferente que exigisse menos esforço e repetição. Aqui ela interrompe a conversa entre o Senhor e Moisés e cria um suspense ao forçar os leitores e a aguardar a resposta que Moisés presumivelmente logo recebeu. Em resposta às questões levantadas nos capítulos 2 e 6, a respeito da identidade e das capacidades de Moisés. Ela suprime uma identificação formal a Moisés e Arão, que tornam ainda mais formal. Versículo 13. 14. E estes são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque e Palu, Esrom e Carme. Estas são as famílias de Ruben. E os filhos de Simeão, Gemuel, Jamim, e Oade e Jaquim, e Zoar, e Saul, filho de uma mulher cananeia. Estas são as famílias de Simeão. 16. E estes são os nomes dos filhos de Levi, segundo as suas gerações: Gerson e Coate, e Merari, e os anos da vida de Levi foram 137 anos. Os filhos de Gerson, Libni e Simei, segundo as suas famílias, e os filhos de Coate, Rão, Izar, e Hebron e Uziel. E os anos de vida de Coate foram 130 anos. E os filhos de Merari, Mali, Muzi, estas são as famílias de Levi, segundo as suas gerações. E Amrão tomou por esposa Joquebede, sua tia, e ela gerou-lhe Arão e Moisés. E os anos de vida de Amrão foram 137 anos. E os filhos de Izar, Corá, Nefeg e Zicre. E os filhos de Uziel, Misael, e Eusafã e Citri. E Arão tomou para si Eliseba, filha de Aminadab, irmã de Naasson, e ela gerou-lhe Nadab e Abiú, e Eleazar e Itamar. E os filhos de Corá, Assir, e Eucana e Abisaf. E estas são as famílias de Coraitas. E Eleazar, filho de Araão, tomou por esposa os filhos de Putiel, e ela gerou-lhe a Finéias. Estas são as cabeças dos pais dos levitãs, segundo as suas famílias. Estes são Arão e Moisés, e os quais o Senhor disse: Tirai os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos.
E esses versículos querem dizer que esta família seria importante para a instituição do culto do tabernáculo no deserto, uma vez que Arão e seus filhos e finalmente uma linhagem de seus filhos seriam designados sacerdotes. Os filhos de Moisés não são mencionados. E no versículo 26, segundo os seus exércitos, usa um termo militar para falar dos israelitas partindo de forma ordenada. A mesma palavra é usada em 7:4 e às vezes se refere a exércitos. Estes são aquelas que falaram a Moisés, rei do Egito, que tirasse os filhos de Israel do Egito. Estes são Arão e Moisés. E aconteceu no dia em que o Senhor falou a Moisés na terra do Egito. Falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eu sou o Senhor, dize a Faraó, rei do Egito, tudo o que eu te disser. E Moisés disse diante do Senhor: Eis que eu sou lábios incircuncisos, e com Faraó me ouvirá?